Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de matrizes e vamos introduzir um elemento novo, a matriz inversa. Antes da gente começar a falar de matriz inversa, eu quero voltar um pouquinho na parte de números reais e fazer alguns comentários com vocês para que vocês possam entender o que a gente vai fazer. A primeira vez que nós nos preocupamos com inversão, foi com números, a parte numérica. Números racionais até. A primeira preocupação foi lá nos números racionais. Qual era o inverso da fração 2/3? E essa preocupação existia por causa da operação de divisão. A divisão era definida da seguinte forma: conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, a gente acabava transformando uma divisão numa multiplicação. Tá? Então, o que é inverter uma fração? No caso da fração, é passar o denominador para a posição de numerador e o numerador para a posição de denominador. Ou seja, é uma inversão dos elementos que compõem a fração. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Mas uma coisa que era importante lá, toda vez que você multiplicar um número, hein? Falando de número, pelo inverso dele, o resultado vai ser o elemento neutro da multiplicação. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2 dá 6, que é igual a 1. O 1 é o elemento neutro. Elemento neutro, aquele que não altera o produto. Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Ele é um elemento neutro por não alterar naquela operação o valor do número que está operacionando com ele. Tá certo? Então, 2/3 vezes 3/2 dá 6/6, que é 1, o elemento neutro. Quero que você guarde isso. Toda vez que eu multiplico um número, estou falando de número por enquanto, pelo seu inverso, o resultado é o elemento neutro da multiplicação, da operação, multiplicação. Tá ok? Esse conceito nós vamos precisar para entender o que nós vamos fazer aqui. Eu vou me prender mais na forma de cálculo, a forma básica. Mais para frente a gente tem outras formas de calcular, outras maneiras de calcular, mas hoje eu vou me manter na forma padrão, tá? Nós vamos fazer o cálculo através de sistemas, mas tem outras maneiras. Então vamos lá. Primeiro vamos para algumas definições. Se A é uma matriz quadrada, então, primeira coisa importante, essa ideia de inversão de matriz inversa, só existe em matrizes quadradas. Então, só uma matriz quadrada pode ter inversa, tá ok? Então, vamos para a parte simbólica, né? Se A é uma matriz quadrada, então A elevado a menos 1 é a sua inversa. Se existir, segunda coisa importante, se existir, ok? Ou seja, só matriz quadrada tem inversa. Porém, nem toda matriz quadrada tem inversa. Só ela pode ter, mas nem todas têm. Ok? Isso é importante. E por favor, aqui na parte de símbolo, A elevado a menos 1, procure ler da forma correta. Esse menos 1 indica inversa, então eu devo ler a inversa da matriz A. A é a matriz original, a matriz principal, a matriz do início. Essa é a inversa dela. Então eu devo ler a inversa da matriz A. Tá certo? E cuidado, hein? Ela tem que ser quadrada e só isso não garante que ela terá inversa. Tem matriz quadrada que não tem inversa. Isso nos leva ao segundo passo da conclusão. Quando ela terá inversa? Além de ser quadrada, o que mais é necessário? A condição para que a matriz quadrada A tenha inversa é que o determinante dela não seja zero. Ele não pode ser um determinante nulo. Então, a matriz quadrada que tiver determinante nulo não tem inversa, mesmo sendo quadrada. Tá certo? Vamos trazer para os números a ideia?
é a ideia da inversão. Pega o número 0, né? 0, eu posso escrever 0 sobre 1. Inverte. 1 sobre 0, aí na parte numérica, nem pensar. 0 no denominador, nem pensar. Então, o 0, embora seja um número real, não dá para inverter. Tem matriz quadrada que não dá para inverter, quando o determinante for 0. Daqui a pouco a gente mostra isso, tá ok? Qual é a propriedade? Vamos voltar aqui nos números. A propriedade é que toda vez que eu multiplicar um número pelo seu inverso, o resultado vai ser um elemento neutro. Não fale 1, tá? Sempre vai dar 1, mas pense nisso como elemento neutro da multiplicação. Um número vezes o seu inverso sempre resulta no elemento neutro da multiplicação, que é o 1. A matriz inversa multiplicada pela matriz A, ou seja, a matriz inversa pela esquerda. A matriz inversa multiplicando a matriz A, agora pela direita, vai ter sempre o mesmo resultado. Vamos voltar lá no início de produto de matrizes. O fato de existir A vezes B não significa que exista B vezes A. Aqui vai existir sempre. Pela esquerda, pela direita. A vezes B, B vezes A. Sempre vai existir os dois. Vamos voltar lá de novo. Segunda observação que a gente tinha feito. O fato de existir A vezes B e também existir B vezes A não implica que os resultados serão iguais. Aqui serão. Por isso que ela é uma matriz importante. Ou seja, porque ela é uma matriz que garante a propriedade comutativa. Quando eu multiplicar a matriz A pela esquerda pela sua inversa, quando eu multiplicar a matriz A pela direita pela sua inversa, o resultado sempre será o mesmo. Vai dar quanto? A matriz I. Vamos voltar lá. A matriz I é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. E a gente caiu aqui. Um número multiplicado pelo seu inverso dá o elemento neutro. A matriz multiplicada pelo seu inverso dá o elemento neutro. Que no caso aqui não é o número 1, mas sim a matriz identidade. Tá certo? Importante lembrar que todas as matrizes envolvidas na operação, a matriz A, a matriz principal, a inversa dela, que está multiplicando, e o resultado, a matriz I, todas são matrizes quadradas de mesma ordem. Mesma ordem. Tá ok? Sempre. A obtenção da matriz inversa, de uma forma padrão, é feita através de sistemas de equações. Como eu disse agora mesmo, tem outras formas sim, que nós veremos no futuro próximo, mas hoje eu vou me basear apenas num método padrão, que é usando sistemas, tá? E esses sistemas vão ser criados pela propriedade, usando uma parte da propriedade. Eu vou usar essa parte aqui. Eu vou usar essa parte da propriedade para poder achar a matriz inversa. Lembrando desse conceito, que as três aqui têm a mesma ordem, tá? E finalmente, em questão de forma de eu me comunicar com vocês. Toda vez que a matriz A, matriz quadrada, hein, por favor, sempre, toda vez que eu estiver falando de inversa, sempre que eu estiver falando de inversa, a matriz original tem que ser uma matriz quadrada. Certo? Então vamos lá. Se a matriz A tem inversa, ela é chamada de matriz inversível ou invertível. Tanto faz. Caso contrário, caso ela não tenha determinante nulo, ela não terá. Caso ela não tenha, ela será chamada de não inversível ou não invertível. A matriz A é uma matriz não inversível. Ou também pode ser chamada de matriz singular. Então, toda vez que aparecer no texto aí que a matriz é singular, ele está informando para você que ela não tem inversa. Automaticamente, ele está informando para você que o determinante dela é nulo. Então, vê bem a consequência da nomenclatura. Se eu falo que a matriz é inversível, eu estou te dando duas informações. A primeira, que ela tem inversa. Existe inversa. A segunda é que o determinante dela não é nulo. Se ela tem inversa,
o determinante não dá zero. Então, estou te dando duas informações. Quando eu falo que a matriz é singular ou não inversível, quando eu falo que a matriz é singular ou não inversível, eu estou dizendo para você, primeiro, que ela não tem inversa. Segundo, que o determinante dela é nulo. Tá ok? Fique atento nisso. Vamos lá para os processos de encontrar. Eu sugiro a vocês que se a matriz for pequena, por exemplo, eu estou dando um exemplo com 2x2, matriz 2x2. É óbvio que quando for matriz 3x3, 4x4, 5x5, talvez não compense você fazer o teste. Mas em matrizes pequenas, eu aconselho você fazer o teste. Que teste? Do determinante. Não sai fazendo sistema, aplicando propriedade. Verifique se ela tem. Ela é pequena, é uma matriz 2x2, compensa fazer o teste. Então vamos fazer o teste. Quem é o determinante da matriz B? Lembre-se, matriz 2x2. Produto da diagonal principal, 3 vezes 4, menos produto da diagonal secundária, 6 vezes 2. Então, o determinante da matriz B vai ser 12 menos 12, que é 0. O determinante dessa matriz, que é quadrada, deu 0. Então, B é matriz singular. Ela não tem inversa. Ela é uma matriz singular. Acabou o exercício. Quer dizer, você não perdeu tempo de criar um sistema e verificar só no final, ou seja, gastando um tempo enorme de prova, pensando no caso de avaliações, você gastou um tempo enorme da sua avaliação para chegar no final e falar, poxa vida, ela não tem inversa, sendo que com um cálculo pequeno você já teria descoberto que ela não teria inversa. Tá certo? Então, a minha sugestão é que você, em matrizes de ordem pequena, ordem 2, até ordem 3, compensa você fazer o teste, verificar se ela tem inversa. Se tiver inversa, aí você parte para o cálculo usando a propriedade, como eu falei. Nós vamos fazer um sistema, né? Então, vamos fazer a mesma coisa na matriz A. Ele mandou a gente determinar a inversa dela, tá? Vamos ver se ela tem primeiro. Quem é o determinante da matriz A? Produto da diagonal principal, 4 vezes 2, menos produto da diagonal secundária, 1 vezes 6. O determinante da matriz A é 8 menos 6. O determinante da matriz A é 2. Diferente de 0. Então ela tem inversa. Se ela tem inversa, eu vou calcular. Certo? Agora eu não vou perder tempo, porque ela tem inversa. Então eu vou calcular. Como que eu vou calcular isso? Eu vou usar essa parte aqui da propriedade. Ó. A matriz A, então está lá a matriz A. Vou colocar aqui, tá? Ó. A matriz A, 4, 1, 6, 2. Vezes a inversa dela. Vezes a inversa dela, que terá a mesma ordem. Óbvio. E eu não conheço ela, não sei quem ela é. Então, a única coisa que eu sei é que ela é 2x2. Então, eu vou pôr variáveis aqui. A, B, C, D. 2x2. Tem que dar a matriz inversa. Quem é a matriz identidade? Desculpe. 1, 0, 0, 1. Eu usei uma parte da propriedade, a parte final, no caso aqui, matriz A, vezes a inversa dela, que é o que eu quero conhecer, né? Eu não conheço. Chamei os elementos de A, B, C, D, se você preferir alguma outra, pode colocar a matriz genérica. A1, 1, A1, 2, né? Eu prefiro A, B, C, D, X, Y, Z e T, a variável que você achar conveniente para você. Criei a multiplicação. Certo? Bom, vamos multiplicar, nós sabemos multiplicar. Matriz 2 por 2, matriz 2 por 2 vai gerar uma matriz 2 por 2.
Nós já fizemos algumas multiplicações, vocês já sabem fazer. Elemento que está na linha 1, coluna 1. Eu multiplico a linha 1 pela coluna 1. 4 vezes A, 4A. Mais 1 vezes C, C. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. 4 vezes B dá 4B. 1 vezes D dá D. Linha 2, coluna 1. 6 vezes A, 6A. 2 vezes C, 2C. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. 6B mais 2D. Isso aqui vai ter que ser 1, 0, 0, 1. Tá ok? Tá aqui. Veja que nós caímos agora numa igualdade de matrizes. Uma matriz igual a outra. E sabemos também qual é a regra da igualdade. Elementos que ocupam a mesma posição nas suas respectivas matrizes devem ser iguais. Então daqui eu vou tirar que 4A mais C tem que ser 1. 6A mais 2C tem que ser 0. Olha aqui, meu primeiro sistema. Como eu falei, nós íamos resolver através do sistema. Meu segundo sistema, do lado direito aqui agora, 4B mais D tem que ser 0. 6B mais 2D tem que ser 1. Meu segundo sistema. Como eu disse, nós vamos resolver de uma forma padrão, através de um sistema linear. Tá ok? Então, vamos verificar o que vai dar essa conta, o que vai acontecer com esses sistemas, e depois nós vamos fazer uma avaliação final do processo. Tá bom? Vamos resolver então os dois sistemas. Eu já adiantei algumas coisas aqui. O sistema ali vermelho, o primeiro sistema, o segundo sistema verde. Eu optei por resolver pelo método da substituição. O método que você vai usar não é o importante aqui, desde que você faça corretamente. Optei pelo método da substituição. Aqui eu isolei o 2C na equação de baixo. Isolei o 2C, passei o 6 para lá, depois passei dividindo e descobri que C é menos 3A. Peguei esse resultado e substituí na primeira, método da substituição. Troquei aqui no lugar do C. Então ficou 4A, aí eu vou pôr o C, menos 3A igual a 1, e eu descobri que A valia 1. Voltei lá com o valor de A, descobri que C era menos 3. Já sei o A e o C. Um sistema simples nesse caso, né? Método da substituição. Fiz a mesma coisa aqui no sistema verde, método da substituição. Só que agora eu isolei em cima, isolei o D. Passei o 4 para lá, subtraindo, D é menos 4B. Substituí na de baixo. No lugar do D, eu pus 4B negativo. Aqui, ficou duas vezes o valor de D que está aqui. 6B menos, mais com menos dá menos, 8B igual a 1. Ficamos que menos 2B vale 1, consequentemente B vale menos meio. Já sei o valor de B, voltei aqui com o valor de B, menos meio, e multipliquei. Menos 4 vezes menos meio, o D deu 2. Com isso eu descobri B e D. Se você notar então agora, nós temos os 4 valores que nós precisamos, porque eu quero a matriz inversa. Essa é a matriz inversa. Eu tinha que ter o valor de A, de B, de C e de D. Eu já tenho A, B, C, D. Eu já tenho os 4 valores. Então, vamos lá. Valor de A, 1. Valor de B, menos meio. Valor de C,
menos 3. Valor de D, 2. Essa é a inversa. Ok? Determinou, achou a inversa. Essa é a matriz inversa da matriz A. O que eu quero que vocês percebam, e isso assim é importante. Existe uma grande tendência na maioria dos alunos de minimizar as coisas, até por falta um pouco de estudo teórico, viu? Inversa é simples, né? 4, a inversa é inverter, 1/4. 1 é 1 sobre 1, que é 1 mesmo. 6 vai dar 1/6, 2 vai dar 1/2. Olha aí, achei a inversa. Ou seja, existe uma grande tendência de inverter cada elemento e achar a matriz aqui dizendo que ela é a inversa. E não é, né? Olha bem. Lá deu 1, aqui deu 1/4, aqui deu menos meio, 1. Menos 3 deu 1/6, 2 deu meio. Quer dizer, nem perto não passou. Então, por favor, não minimiza, tá? Estude um pouco de teoria. Não é apenas inverter cada elemento da matriz e pronto. Existe um processo a ser seguido. Agora, eu vou fazer um comentário aqui na matriz 2×2, que, por enquanto, vai servir só na 2×2. Por enquanto. Lá no futuro, como eu disse, hoje eu vou ensinar para vocês apenas o método padrão, que é através de sistema. Não importa a ordem de matriz, hein? Se ela for uma 3×3, você vai pegar uma 3×3, 3×3, 3×3 e vai cair em sistemas do tipo 3×3. 3 equações com 3 variáveis. Você não vai fugir disso. Tá ok? Nesse método padrão. Mas, como eu comentei com vocês, nós teremos alguns outros métodos que vão se assemelhar ao que eu vou fazer aqui agora. Então, presta bem atenção para quando a gente chegar lá no futuro, for voltar a esse assunto para dar um segundo método, você ter essa ideia na mente. Como que nós começamos? Calculando determinante. Determinante deu 2. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha matriz A e vou fazer algumas inversões. Na diagonal principal, eu vou inverter a posição dos elementos. O 2 sobe e o 4 desce. Na diagonal secundária, 1 e 6, eu não vou inverter posição dessa vez. Eu vou inverter sinal. Menos 1, menos 6. Vou inverter os sinais. Então, na diagonal principal eu inverto posição. Na diagonal secundária eu inverto o sinal. Tranquilo? Agora eu vou dividir cada um desses elementos pelo determinante, que é 2, 2, 2 e 2. Tá bom? Vamos ver qual que é a matriz que eu obtive? 2 dividido por 2 dá 1. Menos meio. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. 4 dividido por 2 dá 2. 1. Menos meio. 3. Negativo. 2. Nossa, professor, é a inversa. Exato. É a inversa. Ok? Na matriz 2×2, você tem um método simplificado. Num futuro próximo, nós vamos tentar extrapolar esse método simplificado para as outras matrizes, de ordem 3, de ordem 4, porque eu acho que você já percebeu que o método do sistema é longo. Se você pegar uma matriz 4×4, o tamanho de sistemas que você vai ter aqui é absurdo até fazer. Numa prova, numa avaliação, vai demorar muito tempo. Tá ok? Então a gente vai precisar extrapolar. Mas hoje eu me proponho a só fazer o método básico, padrão, que é calcular através de sistemas.
que para uma matriz quadrada de ordem 2 e até para uma matriz quadrada de ordem 3, dá para a gente fazer, tá? No sistema padrão. Ordem 4, 5, 6, a gente vai ter que usar um método partindo dessa ideia. Eu quero que vocês guardem a ideia. Invertir posição, invertir sinal e dividir pelo determinante. Tá ok? Então, a minha proposta de hoje era falar apenas da inversa de ordem 2 e ordem 3 através do sistema. Até o próximo encontro.